Hoje nós vamos começar a terceira aula da nossa disciplina, que trata do capítulo 2.1 do nosso livro. Especificamente nessa aula nós vamos tratar de vetores, mas de uma forma mais específica. Até o momento nós abordamos o arcabouço matemático necessário para o tratamento vetorial, depois alguns conceitos importantes dentro desse tratamento vetorial, mas agora especificamente nós vamos tratar de aplicações dessa teoria dentro de análises vetoriais na estática. Então, a análise de forças e de vetores posição, ou vetores força também, é bastante relevante e frequente nessa disciplina. Então, nós começamos com esse ponto. Em outros capítulos, especificamente no subcapítulo 2.2, nós vamos retomar esse tema, mas através de outra perspectiva. Vocês precisam perceber que essa análise agora, dessa aula, ela trata de vetores a partir da sua intensidade. E unicamente, de um modo geral, nós vamos nos importar com a intensidade de cada vetor, ou seja, com seu módulo, e a partir disso realizar o tratamento matemático necessário. A partir da aula 2.2, nós vamos pensar muito mais em componentes, uma coisa que nós não vamos fazer nesse momento. Então, são dois tratamentos diferentes, mas complementares. Então, iniciando especificamente esse subcapítulo, nós temos aqui uma imagem de um eixo, né, um plano cartesiano, dois eixos no caso, e isso compõe o nosso sistema de coordenadas. É interessante lembrar que nós podemos abordar os nossos problemas a partir de diversos sistemas de coordenadas. E especificamente nesse caso, nós temos um sistema de coordenadas retangulares, aparentemente. Mas nós podemos fazer outras análises a partir das coordenadas polares, visto que é um plano, e no caso tridimensional, coordenadas cilíndricas e esféricas. Para cada tipo de problema, haverá um sistema mais adequado para realizar essas análises. Então, cada sistema possui a sua aplicação dependendo do problema que nós estamos analisando. Independente disso, todos eles possuem uma origem, né? Esses sistemas possuem uma origem, ou a origem do sistema, que nesse caso aqui é esse O, né, de origem. Geralmente a origem nós vamos colocar como ponto zero, né, no caso aqui 0, 0, no tridimensional 0, 0, 0, para x, y e z. E é importante a caracterização da origem de um sistema, porque esses sistemas são arbitrários. Então, essa origem aqui não é uma origem absoluta, mas ela é uma origem inserida para fazer a análise desse problema. No caso, eu tenho aqui a Terra e a Lua, e a partir de alguma posição, que observem que não está na Terra a origem, mas a partir disso eu quero determinar quais são os vetores posição relacionados à Lua e à Terra, mas eles não possuem a origem na Terra, né? Essa origem aí ela é arbitrária e a gente não sabe onde está. A partir disso, de modo talvez não tão intuitivo, nós vamos ver que a partir de dois vetores posição eu posso determinar um terceiro, e esse terceiro sim vai ser a distância da Terra até a Lua. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter os vetores posição,
ou um vetor posição. De um modo geral, esse vetor vai ser representado por um R e por um subíndice que representa alguma característica do problema. No caso aqui, ele está usando um RE para a Terra, né, um vetor posição até a Terra, e um RM para um vetor posição até a Lua. No nosso caso, subíndices diferentes seriam usados, mas representando a mesma situação. Uma outra coisa bastante relevante quando nós pensamos em vetores é algo chamado de linha de ação. Então, os vetores, de um modo geral, possuem uma linha de ação, que basicamente é o vetor representado pela sua seta e uma linha, no caso aqui a pontilhada, que eu vou chamar de linha de ação, que atravessa esse vetor paralelo a ele. Então o vetor vai ter uma ponta, uma cauda e uma linha de ação. A distância, né, da ponta à cauda seria a sua intensidade, se eu puder avaliar ele da sua forma projetada. No caso aqui, desconsiderando a sua inclinação, eu teria a própria intensidade do vetor, mas nesse caso, como ele é inclinado, a gente precisaria do teorema de Pitágoras para ter intensidade. Se fosse só uma projeção horizontal ou vertical, isso representaria diretamente a sua intensidade. E a linha de ação é a linha através da qual esse vetor atua. Quando eu tenho um vetor posição, talvez não faça muito sentido para vocês pensarem em linha de ação. Mas quando eu tenho um vetor força, isso fica muito evidente, porque a linha de ação é a linha através da qual esse vetor vai atuar. No caso, como ele é uma força, então fica muito evidente como que ocorre essa atuação, né? A linha de atuação, no caso. É interessante ainda, dentro dessa perspectiva aqui, desses dois vetores relacionados à posição, né? Eu vou representar aqui esses dois desenhos que nós temos em cima, né? No caso, com a Terra e com a Lua. Me observem que eu tenho aqui os dois vetores posição, né? Um associado com a Terra, outro associado com a Lua. Mas existe outra coisa relevante aqui que atua entre esses dois corpos, né? Que são as forças. Então, entre esses dois, eu vou ter dois tipos de força atuando. Uma que eu vou chamar de FLT, que sai da Lua e vai em direção à Terra, e outra que eu vou chamar de FTL, que sai da Terra em direção à Lua. Quer dizer que a força LT atua na Lua, a força TL atua na Terra. E para isso a gente vai fazer uma legenda, porque isso aqui vai ser relevante depois. Então a força LT é a força em L devido a T. Então é a força que atua na Lua devido à Terra. Então quer dizer,
A Terra exerce essa força na Lua e puxa ela. A força TL é o contrário, né? É a força em T em função de L. Então é a força que a Lua exerce sobre a Terra. Qual a importância disso? Às vezes nós vamos ver essa nomenclatura, que é o que acontece aqui, ó. Eu tenho a força ME, então é a força em M, que é a Lua, devido a E. E a força é M, a força em E, devido a M. Então, M, que é a Lua, puxa E para cá. E o contrário também acontece, né? Uma força em M ocorre porque E atrai M, que é a Lua. E aí, a partir disso, nós temos esses dois desenhos, né? Esse e esse, que entre aspas são o mesmo. Mas eu estou fazendo uma representação mais no nosso idioma, porque nós não vamos escrever, por exemplo, uma força ME. No nosso caso, seria uma força LT, faz mais sentido. E essa nomenclatura vai ocorrer algumas vezes, né? Vocês vão ver esse tipo de nomenclatura com frequência, porque eu tenho uma força em um corpo devido a outro corpo que atua nele e produz essa força, atraindo ou empurrando esse corpo. Bom, nesse outro desenho aqui, eu tenho aqui uma circunferência querendo mostrar que esses vetores de posição são variáveis em relação ao sistema que eu coloquei a sua origem aqui. Então essa origem não é variável, ela é fixa, mas os vetores de posição são variáveis, porque eu posso ter a Lua aqui, e aí eu vou ter, teoricamente nesse desenho, a Terra no mesmo lugar, né? Mas o vetor posição da Lua, ele varia em relação a essa circunferência. Então, em alguns momentos ele vai ter um valor maior, né? No caso aqui um valor maior, aqui também, mas quando ele estiver aqui, ele vai ter um valor menor. Porém, o vetor posição relativo Terra-Lua, ele não se altera, ele continua com o mesmo módulo. Então é interessante que a gente perceba que, embora eu mude o sistema de origem, as minhas relações podem continuar sendo as mesmas. Bom, prosseguindo, nós temos esse desenho aqui de uma caixa, e essa caixa tem uma força sendo exercida nela em dois pontos, um na direita, outro na esquerda, e as duas apontando para o mesmo lado, né? Então aqui eu teria a representação de duas pessoas puxando essa caixa, cada uma em direções diferentes, mas no mesmo sentido geral, né? Se a gente fizer a decomposição da força, a gente vai ver que essa 25 libras tem uma componente na mesma direção de F e outra em direção diferente, mas as duas no mesmo sentido. Bom, qual é a relevância dessa imagem aqui? Para tratar de representação vetorial. Nós já fizemos isso em algum momento, mas agora é um pouquinho mais específico. Vocês estão vendo aqui um F assim, um F assim, mas não estão vendo esse outro que eu vou desenhar, que é esse F aqui. Qual a diferença entre os três? O primeiro representa um vetor, então ele está diretamente relacionado com a escrita vetorial. No caso aqui, a gente poderia escrever com um vetor força qualquer, ele está relacionado com Fx, Fxi, mais um Fyj, porque é bidimensional, né? Se fosse tridimensional, a gente teria ainda um Fz em K. O F em módulo, né? Um módulo de F seria o quê? A raiz quadrada da soma dos quadrados disso aqui.
Então, o módulo de f basicamente é a intensidade do vetor. E se eu tivesse mais uma situação que é essa do f, é como se eu estivesse falando só da componente, só do fx, só do fy. Porém, em algumas situações, isso vai se confundir com o próprio vetor, né? Observem que esse vetor aqui, ele está na horizontal, então ele está no próprio eixo x. Então percebam que o fxy é o próprio módulo do vetor, porque ele não tem componente vertical. Então, algumas vezes, o f se confunde com o módulo. Em outras, o f representa a componente vetorial em um dos eixos. Então, é importante diferenciar isso. Pensando ainda só no f, no caso aqui da representação da componente, esse f pode assumir 3 valores. Ele pode ser igual a zero, ele pode ser menor do que zero e ele pode ser maior do que zero. Quando ele vai ser maior do que zero? Quando ele for positivo. Então observem que nessa situação, se eu atribuo um eixo assim, o meu positivo está para a direita e o meu positivo da vertical para cima. Então esse vetor f, ele tem uma componente negativa. Já esse aqui, ele tem uma negativa e uma positiva, porque ele aponta para a esquerda e para cima. Então nessa situação eu tenho os valores de f menor que zero e f maior que zero. Agora observem que o vetor f aqui, horizontal, ele tem componente negativa e nula, porque ele não tem componente vertical, considerando esse eixo verde que eu desenhei. E essa é a situação onde a componente é igual a zero. Então, a partir disso, nós comentamos de duas coisas, né? Uma componente vetorial e uma projeção. Muitas vezes essa nomenclatura se confunde e em diversas bibliografias isso não é bem caracterizado e é utilizado às vezes como sinônimos. De um modo geral, o que nós vamos fazer? Tratar a componente como o valor associado, então essa é a componente em x, e a projeção seria considerando o seu vetor unitário. O que acaba levando ao seguinte: quando nós falamos em componentes, nós estamos muito mais preocupados com os valores. E quando nós falamos em projeção, nós estamos preocupados com a característica geométrica associada. Então, de um modo geral, é isso que nós vamos fazer. Agora, embora nós já tratamos isso em algum momento, é válido relembrar algumas operações vetoriais, porque nós vamos tratar de vetores o tempo todo. Então, as operações vetoriais são essenciais. No livro, ele traz o termo equivalência. Nós tratamos de equipolência. E quando você pensa na equivalência que ele traz, são vetores que vão ter mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então, intensidade, direção e sentido. A equipolência é o quê? Basicamente isso, só que eu consigo trazer esses vetores ou pegar vetores de posições diferentes e colocar em outro lugar. Basicamente é a mesma situação. Outra coisa que nós tratamos, mas de uma forma um pouco mais superficial, foi a subtração de vetores. A subtração é um processo tão importante quanto a soma. E isso vai ser muito bem caracterizado para vocês quando nós formos
fazer alguns exercícios. Então observem que a subtração de A e B ela é igual a A, logicamente, mais o negativo de B. E isso aqui é relevante, tá? O negativo de B. Porque muitas vezes nós só temos B. Então eu sei somar A mais B, mas eu não sei fazer A menos B. E para fazer isso é só tomar o negativo de B. Parece lógico agora, mas em alguns exercícios vocês vão ver que nós temos vetores de posição, um vetor RAB, o outro RAC, mas eu quero saber o RBA. E basicamente o RBA seria o negativo do RAB. Então é exatamente essa troca de ordem. E aí você não consegue fazer uma soma. Você precisa fazer uma subtração, mas você não conhece o B. Né? Você conhece o B positivo. E aí, para isso, eu tenho o negativo de B. Isso vai fazer mais sentido no primeiro exercício que a gente tratar de inversão, né, desses vetores posição. Inversão da sua posição. Outra coisa relevante é a multiplicação. Então, dentro da multiplicação, nós temos multiplicação por vetores e multiplicação por escalar. Nesse momento, multiplicação por escalar, porque vocês vão perceber que nós vamos ter uma outra aula, uma ou duas, só para tratar de multiplicação vetorial, seja ela o produto escalar ou o produto vetorial. Bom, e aí existem algumas opções, né, de multiplicação por escalar, onde eu tenho a soma de dois vetores e eu multiplico por um escalar. Então isso vai dar a distribuição, né, basicamente dessa multiplicação. Então aqui eu tenho algo bastante intuitivo, que basicamente é uma propriedade distributiva. Outra situação é quando eu tenho dois escalares que multiplicam um vetor. Então, nessa situação, eu também tenho uma propriedade distributiva, mas relacionada ao escalar. E outra, quando eu tenho agora a multiplicação de dois escalares por um vetor. E aí eu posso aplicar uma propriedade associativa para realizar essa ação, né, de multiplicar vetores e escalares. De tudo isso, é interessante que nós podemos visualizar. Então, vou subir essa imagem aqui. E observem o seguinte. Eu posso não só multiplicar, mas eu posso considerar o sinal. Então, o meu escalar beta pode ser maior do que zero. No caso dele for maior do que zero, e especificamente maior do que 1, né, vou até mudar. Em vez de maior do que zero, maior do que 1. Observem que eu tenho aqui um vetor f e eu multiplico ele por um escalar maior do que 1, no caso 2. O que acontece com o vetor? Ele dobra. E eu também tenho outra situação onde ele pode ser menor do que 1. Ou menor do que 0 seria melhor, né? Aqui sim, menor do que 0. E aí, ele vai aumentar de tamanho também, mas ele vai trocar o sentido. Observem que ele vem para baixo aqui. A seta está para baixo, aqui a seta está para cima. E ele dobrou de tamanho. Então, basicamente, essas são duas situações. E é interessante aqui porque eu não tenho só o maior do que zero, né?
Nesses casos eu tenho maior do que zero e maior do que 1, mas eu tenho um intervalo entre 0 e 1, que aí são os intervalos fracionários, né? No caso, se for negativo, o vetor diminui de tamanho e troca de sinal. Se for positivo, ele só diminui o tamanho e mantém o mesmo direcionamento. Bom, por fim, nós temos a adição de vetores. Na adição, nós vamos usar dois métodos, cada um deles com a sua relevância e aplicação. Um deles é o método do paralelogramo. E o outro é o método ponta-cauda. Os dois são úteis. Na verdade, os dois são iguais, né? O que muda é a interpretação geométrica que você vai fazer para a construção de cada um. Mas, de um modo geral, esse método ponta-cauda vai ser mais utilizado. E aí vamos visualizar como que isso acontece. Então eu tenho um vetor A, vou desenhar ele assim, e eu tenho um vetor B. Vou deixar ele inclinado. Então eu tenho aqui o vetor A, aponta para baixo, vetor B também aponta para baixo. E aí eu quero ligar esses dois vetores, ou melhor, somar os dois vetores. Então, para fazer essa soma, nós vamos fazer um processo que é o seguinte: pegar qualquer um dos vetores, porque a soma ela é comutativa, né? Então, A mais B é igual a B mais A. Então, eu vou pegar um vetor B e vou colocar na seta de A, ou na ponta de A. Então percebam que aqui eu tenho o vetor A, que é vertical, e eu peguei o vetor B e coloquei aqui. E aí o método ponta-cauda é o seguinte: eu peguei a ponta de um vetor, no caso A, e coloquei na cauda do outro, que é o vetor B. Depois disso, eu vou pegar um outro vetor que ele vai de cauda à ponta do outro. Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei o vetor A, coloquei a sua ponta na cauda de B, então ponta A cauda, ponta de A na cauda de B, e depois eu crio um novo vetor, que é o vetor soma A mais B. E esse vetor vai da cauda de A à ponta de B, sendo cauda com cauda e ponta com ponta. E a partir disso eu criei a soma A mais B. Aí vamos ver o seguinte. Eu vou fazer isso de novo. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui o vetor A e eu vou somar agora o contrário, né? B mais A. E aí mesma coisa, ó. Cauda com cauda, ponta com ponta e mudando a cor. Escrevendo isso aqui, então, ó, agora eu tenho o B, aqui eu tenho o A, e eu tenho B mais A. É visível que os dois vetores roxos que eu desenhei, B mais A e A mais B, são iguais. Dá para ver o tamanho deles aqui, né? Então, geometricamente, isso mostra que A mais B é igual a B mais A. De novo, parece muito simples, e né? Não tem nenhum mistério. Porém,
vocês vão precisar enxergar este processo quando forem somar vetores, né? Quando forem resolver os problemas. Ainda dentro da adição, muitas vezes nós não sabemos as intensidades desses vetores A mais B. Eu posso somar A mais B se eu souber a intensidade, mas eu não posso somar A mais B de forma algébrica, tá? Cuidado. Esse A mais B é isso aqui, ok. Mas vamos supor que A seja 1 e B seja 2. Eu não posso fazer 1 mais 2 dá 3. Isso aqui não dá 3. Por quê? Isso aqui é um triângulo. Então, isso aqui também é um triângulo. Não é uma soma linear. Se fossem dois vetores verticais ou dois horizontais, você poderia fazer isso. Mas, inclusive, aproveitando, essa regra também é válida para isso, tá? Se eu tiver dois vetores horizontais, eu colocar a ponta de um na cauda do outro, depois traçar um outro vetor novo, que é o A mais B, todos eles vão ficar um em cima do outro, mas é válido o método ainda. Bom, para resolver essa soma, nós temos dois métodos que já foram apresentados na primeira aula, mas é válido relembrar cada um deles. Um representa a lei dos senos e o outro a lei dos cossenos. Então, vamos fazer um triângulo para fazer essa representação. Um triângulo bem irregular para que a gente consiga ver exatamente o que é necessário ver. Então aqui eu tenho um lado A, aqui um B, aqui um C, e cada lado está voltado para um ângulo, que eu vou chamar de θ, beta e alfa. A partir da lei dos senos, nós podemos escrever que a intensidade de cada lado ela está diretamente relacionada com o seno do seu ângulo. Então, o seno de alfa está relacionado com A, o seno de beta com B e o seno de θ com C. A partir disso, eu posso usar três conjuntos de relações aqui, né? Eu posso usar A com B, B com C ou A com C. Em qualquer dessas, se eu tiver três informações, eu descubro a quarta. Então, se eu sei a intensidade de A, a intensidade de B, o ângulo alfa, eu consigo descobrir o ângulo beta, né? Essa é a ideia. De modo semelhante, eu tenho a lei dos cossenos. A lei dos cossenos basicamente se eu tenho aqui o A ao quadrado, ele vai ser igual a soma, né, de B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno relacionado a A, que é o cosseno de alfa. Modo semelhante, para descobrir B, eu tenho a soma do quadrado dos outros dois diferentes de B, menos 2 vezes esses dois, vezes o cosseno do ângulo relacionado a B. E esse cosseno é beta. Ou melhor, esse ângulo é beta. Então, cosseno de beta. E para C, eu tenho a mesma situação. A soma do quadrado dos outros dois lados, vezes menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo voltado para C, que é o θ. A partir disso, eu escrevi a lei dos senos ou melhor, a lei dos cossenos para cada um destes lados. Observem que com a lei dos senos e a lei dos cossenos, eu consigo descobrir qualquer coisa que seja necessária. Se eu tiver só um ângulo, geralmente é melhor eu usar a lei dos cossenos, se eu não quiser descobrir outro ângulo, logicamente. Se eu tiver apenas os lados, também pode ser válido usar a lei dos cossenos.
E, bom, cada problema vai trazer a sua situação relevante em relação a esses ângulos. E aí nós vamos analisar cada caso de modo separado. Bom, essa é a teoria associada a esse subcapítulo. Vocês precisam saber disso. É muito válido e talvez até muito justo eu dizer o seguinte: a aula 2 foi a última aula fácil. Então, a partir de agora, as coisas começam a caminhar dentro da engenharia. A disciplina, de um modo geral, eu não posso falar que é fácil porque a maioria tem dificuldade. Então, fácil não deve ser. Mas se vocês tiverem esses conceitos bem delimitados, não vai ser tão difícil, né? Isso eu posso dizer. De um modo geral, o que é o ponto principal é que não é uma disciplina de aplicação direta, né? Então, essas fórmulas que eu dei para vocês, talvez quando você olhar o primeiro exercício, você fale, mas não faz sentido, não tem nada a ver. Porque é uma disciplina de análise. Essa disciplina é analítica. Todos os exercícios são de análise. Não tem nada que você vai fazer que não requeira uma análise. Então, saber fórmulas aleatoriamente não te conduz a lugar nenhum. Você precisa das equações, você precisa do arcabouço matemático para realizar uma análise. E a partir disso, sim, descobrir o que é necessário. Bom, na segunda parte eu vou trazer os primeiros exemplos resolvidos que o livro nos dá. E em seguida nós começamos a resolver alguns dos exercícios do subcapítulo que eu escolhi como mais relevantes. Alguns são muito simples e aí eu deixo que vocês tentem fazer. Agora eu vou fazer os mais relevantes.